quais são os 4 estilos de ruminação mental mais comum? Existem vários, né? Mas quais são os mais comuns e como identificá-los? Hoje eu vou falar sobre isso. Vamos lá, gente? Primeiro, a ruminação de arrependimento. É um estilo de ruminação clássico que acontece muito quando a gente acha que errou ou poderia ter feito algo diferente e a gente volta para o passado para tentar, de alguma maneira, restituir algo da nossa própria imagem, né, gente? Do nosso próprio narcisismo que foi perdido naquela cena, naquela situação. E que, de alguma maneira, a gente não quer se haver muito com essa perda, né? A maioria dos nossos estilos de ruminação mental giram em torno disso, mas tem características diferentes. Então, ruminação de arrependimento, né? Como é que é? Por exemplo, a Maria faz 3 meses que ela participou de uma entrevista de emprego, aonde ela gaguejou no momento onde o entrevistador perguntou para ela quais seriam os pontos fracos dela, né? E passaram-se 3 meses e ela continua retornando no imaginário, mentalmente, na mesma entrevista, na mesma cena, já pensou 47 saídas diferentes para aquela pergunta, para aquela mesma pergunta, aonde ela se sairia muito bem, inclusive numa das versões ela sairia como CEO da empresa. Vocês estão me acompanhando, gente? Esse é o tipo de ruminação por arrependimento, tá? Onde a gente tenta restituir algo de uma perfeição, da resposta perfeita que poderia ter, né? Essa repetição se articula assim, né? Se eu tivesse feito isso, aquilo não teria acontecido. É de uma prepotência, né? Porque a gente, no imaginário, tudo pode. Não é isso, gente? Vamos para o segundo tipo de ruminação. Segundo estilo de ruminação, a ruminação de raiva e ressentimento, gente. Essa é uma camada, às vezes, até mais profunda, né, da ruminação, aonde a gente vira uma espécie de roteirista de um filme que só passa na nossa cabeça e a gente vai fazendo versões diferentes de como a gente poderia se vingar de outra pessoa ou de uma situação. Normalmente, onde a gente saiu ou se sentiu humilhado, diminuído, não é isso, gente? E o filme passa, né, com cenas de vingança, de tortura, de ódio, de como a gente poderia dar uma lição no outro, né? Sair por cima daquela situação. Passa por uma restituição narcísica, como todo ato de remoer uma situação, de ruminar um pensamento, mas essa tem essa característica de vingança, né? Vira um filme invasivo, intrusivo, muitas vezes a gente não consegue parar de pensar nisso, começa a atrapalhar outras áreas das nossas vidas, né? Não necessariamente leva uma passagem ao ato, mas prejudica muito o roteirista, né? Que somos nós, né? Roteirizando cenas de vingança infinitamente em looping, né? Por exemplo, o João se sentiu humilhado e diminuído pelo chefe na frente de todo mundo numa reunião, né? Ele volta para casa, semanas depois, no mesmo dia, ele no banho, tomando banho, ele já começa a pensar como ele poderia ter humilhado aquele chefe, saído por cima, trucidado aquele chefe na frente de todo mundo, saído como herói, né? Isso até certo ponto é normal, né? Porque é difícil a gente lidar com esse tipo de ferida narcísica, mas em determinado momento merece uma escuta mais profunda, né? Porque a gente pode acabar nos tornando justiceiros, né, no imaginário, né? Então qualquer coisa vira gatilho para que a gente se torne justiceiros e isso pode tomar boa parte da nossa energia mental. Terceiro estilo de ruminação, a ruminação por antecipação.
a ruminação antecipatória ou catastrófica, né? Essa é um tipo de ruminação mais ligada a um estilo fóbico, né? É como se a gente virasse vidente do nosso próprio futuro e tudo que a gente vê e antecipa nos nossos pensamentos são catástrofes, né? Catástrofes. Sempre o pior cenário, e isso fica sendo pensado em looping. Por exemplo, antes de uma viagem, né? Muito comum esse tipo de ruminação antecipatória antes de uma viagem de avião. Vamos supor, Ana tem uma viagem de avião, ela vai para a Europa. Um mês antes ela começa a pensar que a viagem é longa, vão ser 12 horas de viagem dentro do avião. Ela já começa a pensar em tudo que pode acontecer, antecipando. Ela já começa a pensar no próprio funeral, né? Isso chega nesse ponto, né? De pensar no próprio funeral, como o acidente vai acontecer, quem vai no nosso velório, que música vai tocar, para quem vai deixar a herança, fazer a lista, né? Você percebe, gente? Tem uma relação muito grande, né, com a nossa angústia de castração, né? De que a gente pode perder algo muito importante e que o ato de pensar ou se preocupar por antecipação é como se o ato de pensar pudesse nos dar algum controle sobre o futuro, né? É um estilo muito específico de pensamento intrusivo, muito comum e muito ligado a uma estrutura fóbica. Tá bom, gente? Quarto estilo de ruminação é a ruminação nostálgica ou a ruminação do luto, que é aquele estilo de ruminação onde a gente tenta se haver com a perda. É como se o luto emperrasse, parasse no ponto da negação, né? A negação é uma fase do luto, mas em algum momento pode parar aí. E o que acontece? A gente fica voltando, tentando revisitar, sofrendo com aquela mesma cena, um término de namoro, um término de casamento. Às vezes se passaram 2, 3 anos e a gente fica revisitando a cena do término, os últimos momentos, as coisas boas que foram vividas e que a gente gostaria de viver de novo. Não é isso, gente? Vocês estão me escutando? O problema, bom, tem vários problemas aí. Como eu já disse, a gente para numa espécie de negação, né? Para restituir isso, a gente nega de alguma maneira. E para o luto, porque o luto não pode parar na negação. Em algum momento o trabalho de elaboração avança um pouco, ele não fica parado numa negação. E tem o problema da nostalgia, porque a nostalgia sempre vai fazer uma edição do que era bom, né? A nostalgia, o pensamento nostálgico, o nosso pensamento nostálgico tem essa característica, a gente vai relembrar só o que era muito bom daquela relação, né? Você vai simplesmente na nostalgia, é como se a gente fizesse uma edição, tira tudo de ruim, e de repente você está pensando, nossa, mas por que aquilo terminou? Era tão bom, era maravilhoso, né? A nostalgia, o pensamento nostálgico tem essa função, e aí a encrenca fica eterna, né? A gente eterniza a encrenca, gente. Tem um limite aonde elaborar, voltar no passado, relembrar cenas faz parte de uma elaboração necessária, e aonde isso se torna um problema porque a gente fica revisitando e às vezes até, gente, gozando no sentido psicanalítico, né, que vocês já conhecem, não tem nada a ver com gozo sexual, gozando no sentido de sofrendo e tendo algum prazer com esse sofrimento de voltar para a mesma cena e relembrar dela. Tá bom, gente? Então esses são os 4 estilos principais de remoer, de como a gente remoe os pensamentos. Deixe seus comentários aqui, digam o que vocês querem escutar e eu vou trazendo mais desses vídeos por aqui, tá bom, gente? Um beijo para todo mundo, tchau, tchau.